Olá, muito boa tarde a você. E agora é lei. Todos os assentos dos transportes públicos do DF são preferenciais. Idosos, grávidas, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida terão o direito garantido de sentar preferencialmente em todos os lugares dos ônibus e do metrô. A lei, a princípio, não tem caráter punitivo. A lei que transforma todos os assentos do transporte público do DF em preferenciais é do fim do mês de agosto e tem 60 dias para começar a valer. Mas tem gente que até agora não tinha nem ouvido falar da novidade. O seu Pedro, de 73 anos, comemorou a mudança e espera que agora não passe mais por nenhuma situação constrangedora por causa de um assento. A gente fica mais à vontade, né? Mais seguro. Você já passou alguma situação complicada por conta disso? Eu já tive que discutir com o motorista porque ele falou, vocês velhos, em vez de ficar em casa, ficar passeando de ônibus, eu digo, não, eu trabalho, eu sou despachante, eu trabalho. Eu sou aposentado, mas faço o bico. Quem utiliza o transporte público diariamente e precisa dos assentos preferenciais, espera que a medida traga mais consciência sobre a importância de ceder o lugar. Nem todo mundo tem essa consciência, né? Vai ter que trabalhar muito na mente do ser humano, porque não é fácil. Tem muitas pessoas que não levantam, né? Muitos idosos chegam, os bancos estão todos ocupados. Tem pessoas que fingem que estão dormindo para não dar o lugar. Para o diretor-geral do DFTrans, o principal objetivo da lei é justamente conscientizar. Essa lei, muito mais do que um caráter punitivo, como as pessoas podem imaginar, a gente acredita que ela tem um caráter educativo e orientativo. No sentido que os assentos preferenciais eles já existem dentro dos ônibus. O que essa lei está fazendo é ampliar para todos os assentos do coletivo a preferência para que essas pessoas tenham preferência não mais a 3, 4 assentos do veículo, mas a todos os assentos do veículo. Serão beneficiados idosos com idade igual ou superior a 60 anos, mulheres grávidas ou com crianças de colo, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. As empresas vão ter de sinalizar os transportes com adesivos sobre a existência da lei. Motoristas e cobradores de ônibus, por exemplo, serão os responsáveis por acompanhar o cumprimento da regra. Para Léo Cruz, a medida vem em boa hora. Toda lei que vem no sentido de uma certa mudança cultural, orientação, estimule as boas práticas de cidadania, né, dentro do ônibus, ela é bem-vinda. Tá aí, Cláudio Gilberto, portanto, agora é lei, todos os assentos preferenciais. Exatamente. Só para esclarecer que, ao contrário do que diz o diretor do DFTrans, essa não é uma lei educativa ou orientativa, como ele disse. É uma lei para ser cumprida. As pessoas têm a obrigação, a partir dessa lei, de se levantar e ceder o seu lugar para aquelas outras que estão enquadradas entre as beneficiadas pela lei. Portanto, você tem o direito de pedir à pessoa que se levante e ceda o lugar, se você está, por exemplo, com um bebê no braço, ou se se trata de alguém com necessidades especiais, ou se trata de um idoso, por exemplo, né? Se a pessoa não tem educação suficiente para levantar, a lei determina que ele o faça. Se ele se recusar, peça a ajuda do motorista e do cobrador, que eles têm também a obrigação legal de zelar pelo cumprimento da nova legislação. E os rodoviários decidiram não entrar em greve. Após várias reuniões e ameaças de paralisação, a categoria fechou acordo e aceitou a proposta de reajuste dos empresários, que representa um aumento de 5,25% no salário, auxílio alimentação e também na cesta básica, e de 14% nos planos de saúde e odontológico. E a promessa agora é que não teremos greve. Mas não é bom confiar muito na promessa deles, né? Porque a cada mês, a cada 2, 3 semanas, eles vão criar uma outra... Eles estão sempre criando motivos para paralisação e fazer de refém aqueles mais de 800 mil brasilienses que usam ônibus. Ninguém aposta um tostão furado nessa promessa dos sindicalistas dos rodoviários de não ter greve, greve mesmo só no ano que vem. E durante 50 horas, profissionais de diversas áreas discutiram alternativas para desafogar o trânsito de Brasília. 2 grupos disputaram uma competição no sábado com o objetivo de desenvolver ideias criativas e que possam significar menos carros nas ruas. A proposta vencedora partiu de uma plataforma simples e viável: os aplicativos de celular. Quem anda de metrô acumularia pontos que podem ser trocados por produtos em lojas previamente cadastradas. Veja só. Quase 2 bilhões de carros nas ruas.
Em determinadas horas do dia, o engarrafamento faz com que os brasilienses percam horas no trânsito, o que reflete diretamente na qualidade de vida. Com o objetivo de trazer alternativas para essa realidade, esse grupo participou de uma verdadeira maratona. Durante 50 horas, eles mergulharam nas dificuldades enfrentadas pelos moradores do DF para propor mudanças. Nós temos uma dor que é o brasiliense anda de carro o tempo inteiro, ele precisa mudar os seus hábitos para outros modais e que essa mudança possa refletir no comércio, no incremento do comércio das quadras, das superquadras. A melhor solução a gente procura desenvolver, cria-se uma startup e a gente vai tentar implantar então esse projeto. O projeto Hackathon é uma mistura de hacker com maratona. A Renata é uma das mentoras dessa espécie de torneio de desenvolvimento de ideias. O papel dela é ouvir e orientar os participantes na busca de mudanças para o futuro da mobilidade. Vou entrar agora nessa etapa de ir para a rua para realmente perguntar para os consumidores e para os lojistas como é que faz para isso melhorar, né? Como é que a gente pode ajudar na mobilidade? Como é que a gente faz para desovar um pouco os estacionamentos, né? Como é que faz para aumentar as vendas das lojas? Então, eles vão sair para ouvir esses consumidores. Depois eles voltam e passam para a etapa de ideação. 2 grupos toparam a ideia para deixar um legado para as futuras gerações. A equipe de Leonel focou em pensamentos transformadores na busca de um aplicativo móvel para mudar a realidade urbana da cidade. A gente está tentando trabalhar numa plataforma que torne o transporte público um meio colaborativo, né? Hoje em dia está sendo muito valorizada a economia colaborativa. Então a gente está tentando engajar os usuários do transporte público para fazer eles realmente usarem mais o transporte público. Este outro time foi montado na hora. Profissionais de áreas completamente diferentes se juntaram com o mesmo objetivo. O foco deles é fazer acontecer neste primeiro Hackathon Brasília Ocupada de mobilidade. A gente tem uma situação em Brasília que é uma cidade engessada, que a gente não pode alterar muitas coisas. Por outro lado, a gente tem uma desigualdade social muito grande, onde as pessoas vêm de fora do plano piloto para cá todos os dias trabalhar, onde 90% das pessoas que trabalham aqui dentro são de fora do plano piloto. E a gente lida com essa situação todos os dias e não consegue enxergar, não consegue olhar para essa situação de uma maneira um pouco mais humana. Menos carros na rua é melhor para todo mundo, né? Mas menos carros na rua, a gente tem que ter uma outra solução que, por enquanto, não é nenhuma das apresentadas, pelo menos não da forma como elas estão apresentadas, né? A denúncia contra o presidente Michel Temer depende apenas de quórum para começar a tramitar. No mínimo, 51 deputados devem estar presentes para a leitura em plenário, o que não aconteceu na sexta e pode não acontecer hoje também. Outra questão é o fatiamento. Rodrigo Maia deve manter as acusações contra ministros junto com a do presidente, o que significa que, se a Câmara barrar a denúncia contra Temer, as investigações envolvendo Padilha e Moreira Franco também devem parar. Ao vivo, vamos com a Renata Dourado, trazendo já as informações para a gente. Boa tarde, Renata. Chegou a hora de trabalhar, né? Tem que ter quórum hoje para ler essa denúncia. Pois é, Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Exatamente isso, né? É o que todo mundo espera, realmente, agilizar o quanto antes esse processo. A gente lembra aqui que na sexta-feira também estava prevista a leitura desse relatório, só que no universo de 513 deputados, nem 10 estavam presentes, imagine você. Então, há sim uma expectativa para que a sessão de hoje, às 2 horas da tarde, haja aí esse quórum mínimo de pelo menos 51 deputados para fazer a leitura desse relatório, um relatório que tem aí 260 páginas. Então, uma vez feita essa leitura desse relatório, aí qual o próximo passo? O presidente Michel Temer, ele é notificado. Uma vez notificado, ele tem um prazo de 10 sessões para apresentar a defesa. É claro que isso deve ser agilizado, porque, como a gente disse, o governo tem pressa em virar logo essa página. De qualquer forma, ele tem esse prazo de 10 sessões para apresentar essa defesa na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Uma vez apresentada essa defesa, aí a comissão tem 5 sessões para votar. Independentemente do resultado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, essa votação vai ocorrer em plenário. E como você bem disse, a tendência é que seja realmente uma votação, porque você fatiar, você dividir, além de ser um desgaste ainda maior para o governo, isso requer tempo, né? E existem várias coisas a serem analisadas aí para o próprio andamento aí do país. Então, essa expectativa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que até meados de outubro essa etapa deve ser finalizada. A gente lembra aqui que para que
seja acolhida, para que seja aceita essa denúncia no âmbito da Câmara dos Deputados, serão necessários os votos de 342 deputados, um número muito grande, a oposição dificilmente tem esse número de votos aí para aceitar essa denúncia. Enquanto isso, o Supremo não pode fazer absolutamente nada se não tiver esse aval dos deputados. Então, a tendência deve ser mesmo que essa denúncia seja enterrada na própria Câmara dos Deputados, da mesma forma que aconteceu com a primeira denúncia. Embora a gente esteja falando aqui que é um número muito grande de deputados, coisa que possivelmente a oposição não vai ter, de qualquer forma, o presidente Michel Temer vem se articulando. Então, ontem ele se reuniu no Palácio do Jaburu, um dia depois do aniversário dele, no sábado ele fez 77 anos, então se reuniu com vários ministros, vários deputados. E quem falou foi o líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro. Disse que, embora esse assunto não tenha sido tratado nessa reunião, o presidente Michel Temer está tranquilo com relação a isso. Vamos ouvir. Em relação ao governo, há um clima de absoluta tranquilidade, de serenidade, e para que esse tema seja enfrentado. Tão importante para nós do governo é vencer, não é o placar. Mas eu acho que vamos, eu diria, pela forma como foi apresentada a denúncia e pela própria imprensa que tem noticiado várias inconsistências, né, que estão sendo apontadas a todo tempo e fatos novos que estão chegando, isso faz com que se reforce ainda mais o clima de rejeição da denúncia. O debate agora, no momento, lá na Câmara, se fatia ou não fatia a denúncia? Olha, a área técnica da Câmara dos Deputados, inclusive decisões do Supremo Tribunal Federal, proíbe o tal do fatiamento, até porque a denúncia é uma só. Não tem como dividir a denúncia no meio ou em 3 partes, por exemplo. É claro que a oposição deseja isso, porque quanto mais denúncia tiver para ser votada, maior será o desgaste do governo, e é exatamente isso que se pretende. O governo, ao contrário, quer tocar isso muito rapidamente para se livrar desse desgaste, porque, afinal de contas, são denúncias gravíssimas envolvendo o presidente da República e 2 ministros, 2 dos seus ministros mais ligados, né? E ao final das contas, assim, quem tem que ter voto para aprovar a denúncia é a oposição, e são necessários 342 votos para aprovar a denúncia, para que ela tenha seguimento, né? Ou, se esse número não for alcançado, a denúncia fica sobrestada até que conclua o mandato do presidente da República. Portanto, a situação do governo é muito confortável. A oposição está muito longe, a oposição talvez chegue a ter 1/3 desse número de votos, né? E o governo também não tem, mas também o governo não precisa se esforçar para isso. O que não pode, o que o governo vai tentar impedir, o que na concepção deles não pode acontecer, é a oposição chegar a esses 342 votos, mas isso é bastante improvável. Vamos agora ao racionamento. As regiões que estão sem água são Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, também o setor de oficinas norte, o setor de armazenagem e abastecimento norte, condomínios do Jardim Botânico, Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. O rodízio também atinge os moradores da comunidade Bananal, na Fercal, além dos bairros São Bartolomeu, Tradicional, Morro Azul, João Cândido, São Gabriel, Centro-Oeste e em São Sebastião. E a seguir, fim de semana marcado por confusão em Brites da Lei Seca, no Sudoeste. Você vai ver o caso de uma mulher que machucou o próprio rosto para simular agressão policial. O Band Cidade volta já.